Olá, ótimo dia para nós. Deus te abençoe. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 21 de Josué. Pega sua Bíblia, marca texto, sua caneta. Bora para a compreensão e a leitura desse capítulo. Como foi sua noite? Como foi seu dia de ontem? O que você achou do capítulo 20? O que o Senhor falou com você? Deixou nos comentários, isso ajuda muito para eu poder ver e ter a sua interação aqui. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia de hoje também. Vamos orar para darmos início. Pai, nós queremos agradecer o Teu cuidado em todo o tempo, agradecer a oportunidade que temos tido de avançar em conhecimento e na leitura da Tua Palavra. Como nós sempre falamos, que cada capítulo possa trazer de fato todo o conteúdo que o Senhor deseja para nós neste tempo. Eis-nos aqui para aprender, para absorver, para avançar, para crescer. Nos ensina, Senhor, é a nossa oração. Amém e amém. Vamos lá então. Josué capítulo 21 vai falar sobre as cidades dos levitas. Primeiro versículo, primeiro e segundo, diz assim: os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. E ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. E eles disseram: o Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas, para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras, cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas eram descendentes do sacerdote Arão. Receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, Aser, Naphtali e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bazã, a leste do Jordão. Antes da gente avançar, eu preciso só sublinhar aqui. Versículo 30, parte 39, Números 35, de 1 a 8. Eu vou ver lá em Números 35. Vamos rever essa parte. De 1 a 8. Isso. De 1 a 8. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte: mande que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar e também terras de pastagem ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas, e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas, as cabras e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado, aí vai falando, né, a medida. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Aí tá. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidades de levitas em cada tribo
será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades e dos territórios menores, número menor de cidades. Olha, viu? Os levitas também já tinham uma terra preparada, né? Conforme a orientação de Deus através de Moisés. Olha. Então, continuando. No versículo 2, né? Que nós estávamos, que aí eu li o ponto 39 de observação da minha Bíblia, que nos levou para Números 35, do versículo 1 ao 8. Continuando, o versículo 3 diz assim: E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor deram das suas terras. A gente já leu, gente, desculpa. Eu falei que ia voltar lá para ver essa parte. Nós já lemos até o 6. Versículo 7. As famílias dos Meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas as cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá e de Simeão, que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. E aí vem falando o versículo 11, a parte dos pastos, os campos. No versículo 12 diz assim: Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebrom com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades aí vem falando os nomes, ao todo 9 cidades das tribos de Judá e Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades. Ao todo foram dadas 13 cidades, com os seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Versículo 20. Para as outras famílias coatitas que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também, aí foi falando o nome das cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades. Os gersonitas, agora versículo 27, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos. Os gersonitas receberam também a cidade de Besterá, com os seus pastos. Da tribo de Issacar, eles receberam 4 cidades. Da tribo de Asser, eles receberam 4 cidades. Da tribo de Naftali, receberam a cidade de Guedes, na Galiléia, com seus pastos, e esta cidade ficou para os fugitivos. Os gersonitas receberam também Amote-dor e Cartã, com os seus pastos. Ao todo, 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades. Versículo 34. Os outros levitas, isto é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon
4 cidades. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades. Da tribo de Gade, eles receberam da tribo de Gade, eles receberam Ramote em Gileade com os seus pastos. Ramote foi a cidade para os fugitivos. Os Meraritas receberam também Maanaim, Esbom e Jazer com seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma destas cidades tinham pastos ao seu redor. Gente, é tremendo ver o Senhor cumprindo o que Ele prometeu há tanto tempo atrás. Através de Moisés, Ele deu uma palavra e aí agora a gente vê cumprindo exatamente como o Senhor tinha falado, gente. O gostoso é que a gente pode voltar lá e ver. Aí volta aqui e vê de novo a confirmação, né? Estou marcando aqui o 41, 43, que está em Números 35, de 1 a 8. O versículo 43. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. Oh, Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Esse é o nosso Deus. Continuando o versículo 43, e quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir. Oh, aleluia! Pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Glória a Deus. E nós temos sido testemunhas disso, porque temos acompanhado toda essa trajetória, né? Pai, muito obrigada por essa leitura, muito obrigada por esse ensinamento, obrigada por esse tempo, por todo o cuidado conosco. Fala aos nossos corações sempre. Nós te amamos, Pai. Amém e amém. Chegamos ao capítulo 21. Se nos capítulos anteriores vimos a conquista, a divisão e a restauração, que vimos no capítulo 20 sobre o refúgio, agora nós vemos a sustentabilidade do reino. Josué 21 trata para nós sobre a estratégia de descentralização do propósito. Esse capítulo ele é fascinante porque trata de infraestrutura de propósito. Deus não apenas deu terra ao povo, Ele organizou onde os ministros viveriam para garantir que a cultura espiritual estivesse espalhada por toda a nação. Senhor, olha o cuidado de Deus. Primeiro ensinamento que eu compartilho com vocês, o que ele direciona pessoalmente para mim. Então, às vezes vão ter coisas muito pessoais, mas eu faço questão que você tenha conhecimento porque pode fazer sentido para a sua vida também. Inteligência estratégica e sustentabilidade de carreira.
a dispersão estratégica, foi do versículo 1 ao 3. Os levitas não ficaram todos juntos em um único local, eles foram distribuídos por 48 cidades em todas as tribos de Israel. Para nós, uma compreensão, isso é descentralização estratégica. Se os levitas estivessem concentrados, a influência espiritual seria apenas num local. Ao espalhá-los, a cultura de Deus permeou toda a comunidade ali. Nós precisamos entender, Glaucia, você precisa entender que o seu impacto não deve ser apenas na sua cidade, apenas no seu nicho, apenas no seu grupo, mas você deve capacitar mulheres, pessoas para serem levitas em seus próprios lares e ministérios e negócios. Segundo, a provisão garantida, está no versículo 43 e 45, e diz assim: nenhuma das boas promessas do Senhor falhou, tudo se cumpriu. O fechamento do capítulo é o carimbo de garantia. Você sabe, como coach, como especialista, que embora o trabalho tenha sido longo, guerra, divisão, limpeza, o resultado final, ele é soberano. Se você está plantando o que Deus mandou, a colheita é uma certeza matemática. Ah, Jesus! E agora o aprendizado para nós, povo de Deus. Você é o agente de influência aonde você está plantado. Eu sempre falo, sobre sermos um agente de Cristo. Ah, que delícia! Não espere o ambiente mudar para você poder brilhar. Os levitas, eles foram para cidades que já existiam de outras tribos. Eles não mudaram o terreno, eles mudaram a atmosfera espiritual daquele lugar. Onde você está hoje, seja já no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, essa é a sua cidade levítica. Você foi colocada ali para ser uma influência que vai alterar a cultura do local. É o que nós falamos. Você é o que vai fazer o ambiente ser transformado e não ser transformada pelo ambiente. Aonde o Senhor te colocou, Ele quer te usar como facilitadora do acesso. Segundo ponto para o nosso aprendizado, a fidelidade de Deus em detalhes. Ah, eu amo isso, eu amo falar isso. O capítulo gasta versículos detalhando como cada família recebeu o seu lugar. Isso prova que Deus cuida da logística geral da nossa vida. Ele não se esquece de onde você vai morar e não se esquece de como você será suprido. Ele cuida dos detalhes, aleluia. E um resumo para a nossa ação, fica como título o protocolo de influência. Primeiro passo nosso, reconheça o seu campo de missão. Olha para o seu ambiente atual de trabalho ou então da sua família e você tem se comportado como um levita, como um agente que traz a atmosfera do céu ali? Ou então você está se comportando apenas como uma pessoa que habita ali? Segundo, influência de longo prazo. Não tente mudar tudo da noite para o dia. A descentralização dos levitas mostra que a influência real ela é feita através da convivência e do serviço constante. É verdade? Não é algo que você vai fazer de um dia para o outro. Por isso que nós falamos, somos observados diariamente pelo que fazemos, o que falamos, principalmente pelo que somos. Vai ter situações onde você não
tinha a intenção de estar influenciando, você está sendo você, agindo normalmente, um dia comum, normal, mas você está servindo de referência. Então, você influencia como um agente de Deus, como embaixador de Cristo aonde você está. E que seja mesmo aquele que leva a atmosfera do céu para os ambientes que Ele te colocar. E você vai ser uma influência constante, de longo prazo, a ponto de pessoas estarem vendo, já sendo transformadas, mudando hábitos, costumes, comportamentos, porque você está por ali. E aí acaba que você já está fazendo com que elas também tenham o desejo de serem mudadas e transformadas. Aleluia, eu creio. Terceiro, descanse na promessa. Assim como nenhuma palavra de Deus falhou para Israel, nenhuma palavra que Ele te deu sobre o seu futuro vai falhar. Eu creio. O que o Senhor prometeu, Ele cumpre. Como nós já temos dito isso e ficou muito claro, o Senhor já tem o nosso futuro desenhado em suas mãos. Ele é soberano, Ele tem tudo sob controle, então Ele já está lá. O que Ele planejou para você já está pronto. O nosso papel é seguir avançando, confiando, crendo, descansando na promessa. O tempo da colheita não depende da sua ansiedade. O tempo da colheita depende da fidelidade dele. O tempo que depende da nossa ação é o tempo da semeadura. O que depende de nós para ser feito é semear, é plantar. Agora, quando vamos colher é Deus. Isso é real até mesmo na natureza, gente. Nós colocamos a semente, regamos. Agora ninguém tem o tempo exato de quando aquilo vai brotar. Pela prática pode-se ter uma dedução, né? Algumas especiarias, frutas, até já sabem as estações melhores para colher, né? Já tem esse costume, porém, ninguém sabe, é amanhã que esse morango vai ficar maduro, é amanhã que essa laranja começa. Isso pertence a Deus. Mas se não tivesse plantado a semente, não iria colher. Então, o que depende de nós a ser feito é plantar. O tempo da colheita é com Ele. Aleluia! Frase para nós de hoje: Deus não te deu um propósito para você guardar em uma bolha. Ele te deu um propósito para você espalhar por todo lugar onde você pisar. Toma posse. Deus não te deu um propósito para você guardá-lo no bolso, para você guardar numa bolha, para você enfiar na gaveta. Deus te deu um propósito para você espalhar por todo lugar que você colocar o seu pé. Você é o levita da sua casa. Você é o levita da sua empresa, da empresa onde você está trabalhando. Aonde você está, você é o levita daquele lugar. Você é o levita da sua vizinhança. Onde você chega, a cultura de Deus precisa chegar também. Onde você chega, a cultura de Deus precisa chegar também. Aleluia! Resumo para nós do capítulo 21. A palavra-chave é influência. O Senhor nos chamou para sermos influência neste mundo, não apenas nessa geração, porque o que você faz vai ficar como legado para perdurar pelas demais. Então é para ser influência nesse mundo. Capítulo 21 encerra o ciclo da organização estrutural, civil, de terras, como uma lição de logística divina. Então Deus organiza o espaço para que a presença dele nunca falte a nenhum setor da vida, a nenhum setor da comunidade.
da sociedade. É como é sentir que depois de tanta luta, a promessa de Deus foi 100% cumprida. Você já experimentou desse gosto? Às vezes a gente espera contar com uma pergunta dessa, um testemunho tão grandão, né? E aí pensa assim, eu acho que ainda não vivi isso. Mas não, nós temos conquistas já ganhas, que foram prometidas há um tempo atrás e hoje você já está vivendo. Conquistas que parecem agora simples, normais, costumeiras, mas que um tempo atrás você nem tinha. É tão bom a gente poder ainda parar para poder refletir sobre isso. Ser grato nos detalhes. Ter contemplação. Gente, isso tem se passado. Contemplar durante o dia o que o Senhor está fazendo. Parar para contemplar o privilégio de ter acordado mais uma vez. Você tem noção que ontem em famílias, em alguns lares, pessoas se despediram dando boa noite na esperança de um novo dia amanhecer e poder ter mais uma chance, mas não tiveram. O simples fato de podermos hoje abrir os olhos, respirar fundo, sem precisar de aparelhos, respirar e não sentir dor ao fazer isso, poder contemplar, ver o tempo, o céu, o passarinho cantando, o cheirinho de um café, beber uma água fresca, saborosa. A gente sabe que não tem sabor, mas tem água que entra. Deus é perfeito até nisso, gente. Ele preparou um líquido que sacia a nossa sede e alimenta o nosso corpo de forma a suprir as necessidades, porque quando você está com sede, você bebe um copo de suco e não é a mesma coisa. É mistério, é cuidado de Deus. Parar para pensar nesses detalhes, contemplar o cuidado dele. Isso dá um fôlego renovado para qualquer batalha, não é? O Senhor nos convida a renovar o nosso fôlego, sendo grato pelo que Ele já nos fez conquistar até aqui, nos concedeu até aqui. Se nós entrarmos no ciclo da insatisfação, que é algo muito natural e automático do ser humano, você nunca vai estar vivendo a vida plena que você almeja. Porque automaticamente, ao conquistar um passo, você já anseia pelo outro. E isso é bom para que a gente continue rompendo e avançando, mas não pode ser um martírio ou algo que você nunca esteja satisfeito. É diferente, sabe? Ansiar por novos ares e desejar estar ativo conquistando as terras é o que o Senhor manda fazer, o nosso papel. Mas em cada avanço, viver o hoje e o presente com um coração grato pelo que tem. A felicidade, ela é construída quando você permite vivê-la no simples fato de já ter conquistado o que conquistou, viver o que está vivendo hoje, sabe?
Ela não pode ser algo que ainda está por vir. Ai, que delícia esse papo com vocês. Amanhã nós vamos chegar ao final. Capítulo 22 vai falar sobre o final, assim. Ainda temos capítulo 23, 24, né? É isso aí, Josué segue ainda com 23 e 24. A minha compreensão colocou aqui como, às vezes, como 22 sendo o final, mas não. Ainda temos 2 capítulos aí. Esse capítulo 22 amanhã vai falar sobre o altar de testemunho. As tribos do outro lado do Jordão constroem um altar e quase começa uma guerra civil por um mal entendido. Esse capítulo vai falar sobre a comunicação assertiva e sobre uma inteligência emocional nos conflitos. Olha como temos aprendido. E aí a gente vai analisar amanhã, então, como evitar guerras desnecessárias. Se prepara, conto com você, 6 horas da manhã pra gente estar aqui. E antes de encerrar, nosso maná, esse gostinho eu deixo sempre para vocês, desejando ler um capítulo inteiro, né? Mas eu só compartilho um trechinho. Você que tem o desejo de poder ter essa bênção nas suas mãos e ser alimentado por completo com esse texto, o estudo do dia, tem o link na descrição do vídeo. Você vai direto para o site da nossa igreja e consegue adquirir essa joia. Capítulo de hoje é o 107, o título Muito Além da Religião. Foi com base em João 4, do versículo 6 ao 27. E a frase principal é: a verdadeira necessidade está em nos aproximarmos de Deus e permitirmos que Ele transforme as áreas mais profundas da nossa alma. Jesus, ao se encontrar com a mulher samaritana, não a condenou. Pelo contrário, ele a tratou com dignidade e despertou nela um desejo maior, não o de encontrar respostas para os seus questionamentos religiosos, mas de saciar a sede espiritual que ela nem sabia que tinha. E essa é uma verdade que todos nós precisamos aprender. Enquanto estivermos buscando apenas a felicidade, estaremos sempre vazios. Gente, olha o que nós acabamos de falar. Ficar em busca de uma felicidade. Eu vou chegar, eu vou ser feliz quando eu fizer isso. Eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. Eu vou ser feliz quando eu comprar o meu carro. Quando eu quitar as minhas dívidas. Eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Eu vou ser feliz, gente, colocando à distância uma felicidade, sabe? Buscando essa felicidade e está sempre vazio. Cadê? Onde eu estava? Mas no momento em que deixarmos de focar na felicidade e começarmos a buscar a Deus de verdade, a paz e a felicidade verdadeira, ela vem naturalmente. Ou seja, quando estamos no Senhor, nós temos a facilidade e o entendimento de poder ser feliz e grato e satisfeito e em paz com o que Ele já tem nos dado, com o que já temos conquistado. Eu sou feliz no hoje, vou ser feliz amanhã, vou ser feliz depois, porque quem está comigo que me faz feliz. Eu não dependo de algo para isso. A minha felicidade está em Deus. Não é se eu conseguir algo, se eu fizer algo. Ele é a nossa verdadeira felicidade. Afinal, só a água da vida pode saciar a nossa sede espiritual. E essa água está disponível a todos os que se voltam para Jesus. Gente, falando de água aqui,
Até nisso é detalhe interessante e gostoso de ver o complemento do Senhor, porque quando eu falei que Deus é perfeito e nos fez uma água capaz de saciar a nossa sede e alimentar o nosso corpo, eu fui falando pra gente, por isso que ele fala que ele é a água da vida, ele sacia literalmente a nossa sede. De forma a qualquer outra coisa que você faça perfeitamente e conquiste, não é capaz de suprir como ele. Como eu falei do suco. Você pode beber um suco, 2 litros que seja, enche um copo e enche o outro, não sacia uma sede como a água. Ah, Deus maravilhoso. Que o Senhor complete no seu coração, de fato, tudo que nós falamos até aqui. Não deixe